Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai dar prosseguimento na região Nordeste, né, que é a região cujo objeto de estudo nosso agora no terceiro bimestre, na apostila 3. Falamos a aula passada sobre a questão do cacau, né, como teve a ascensão do cacau e depois a queda, né, na região do sul da Bahia. E hoje a gente vai falar um pouco da luta dos Pataxós pela terra, né, que é uma comunidade indígena localizada no estado da Bahia, também no Nordeste brasileiro. Então a gente vai fazer esse Você Sabia, fazer essa leitura do texto, refletir um pouco sobre a questão indígena no Brasil e depois vou deixar algumas questões para vocês responderem sobre a aldeia Pataxó. Então, abram a apostila de vocês na página 13 e vamos fazer a leitura desse texto juntos aqui. Pataxós luta pela terra. A reserva indígena Caramuru, Paraguaçu, é uma das mais antigas do estado da Bahia. Foi criada pelo Serviço de Proteção ao Índio em 1926, em terras devolutas do estado da Bahia para gozo dos índios Pataxós e Tupinambás. Aí tem a lei estadual de 1916 que dá autorização para a criação dessa reserva indígena. Nela viviam tradicionalmente os Pataxós, Ranrauê e Baneua, conforme preconiza a tradição, né, dos índios Pataxós. Entre 1936 e 1937, o território foi demarcado. Até os anos 70, fazendeiros de cacau e gado promoveram invasões de reserva, ocasionando a expulsão pelo menos de 95% da população original dos Pataxós do local. Entre 76 e 82, o governo do estado da Bahia extinguiu a reserva e iniciou a emissão de títulos a favor dos invasores. Então olha que loucura isso, pessoal. Eles tinham reserva indígena, né, na década de 20, foi criada uma das primeiras reservas indígenas do Brasil, e daí foi demarcado, né, a reserva indígena, dando autorização para os índios residirem naquele local, né, conforme as suas tradições, os seus ritos e tal. E nos anos 70, os fazendeiros, né, de cacau e os criadores de gado, eles promoveram invasão, eles invadiram a aldeia Pataxó e começaram a expulsar, pelo menos a maioria, 95% dos índios que viviam naquelas reservas foram expulsos, né? Então isso é um caso muito grave, só que é um caso que não é sozinho no Brasil. Acontece muitos e muitos casos desses de invasão em terras indígenas do nosso país. Eu estou dando um exemplo dos Pataxós porque é localizado no Nordeste, né? Mas se a gente for ver no Centro-Oeste, no Norte também tem muitos casos parecidos com esse, né? Então, continuando aqui, os Pataxós Ranrauê, da terra indígena Caramuru, Paraguaçu, localizados no município de Pau-Brasil, Camaquã, Itaju e Colônia, estão há 26 anos tentando reaver suas terras tradicionais através de uma ação de nulidade de títulos impetrada junto à Justiça Federal. Então, além dos fazendeiros invadirem, eles conseguiram emitir os títulos, né? O governo do estado da Bahia emitiu os títulos a favor dos invasores, né? Então, olha que absurdo que aconteceu com os Pataxós, né? Após décadas, os índios Pataxós têm enfrentado a oposição de diversos fazendeiros da região, contrários à retomada de terras pelos povos indígenas. A FUNAI já indenizou cerca de um terço dos fazendeiros pelas benfeitorias de boa-fé encontradas dentro dos 54.100 hectares da terra indígena Pataxó. Contudo, uma parcela de cerca de 60 grandes fazendeiros que possuem terras na área demarcada se recusa a sair delas ou a negociar qualquer indenização. Então, além de eles invadirem, eles receberam a indenização do governo por causa das benfeitorias, né, entre aspas, na terra, né, e alguns ainda não querem sair, né? Organizados em torno do Sindicato Rural de Pau-Brasil, eles são acusados de promover atentados e ameaças a militantes de vários assassinatos das lideranças indígenas. Então, os índios, lutando por essa justiça com relação às terras, ainda sofrem essa perseguição por parte dos fazendeiros. Aí, em 2015, o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou o conflito fundiário dando ganho de causa ao povo Pataxó. Os fazendeiros tiveram que se retirar das terras. Então, esse é uma matéria tirada do site chamado Mapa de Conflitos, né, da Fiocruz. Então, foi de onde foi retirado essa questão da luta dos Pataxós pela terra. Então, vocês viram como que a questão indígena ainda é
bem desrespeitada no Brasil, né? Especificamente aí no Nordeste, que é a região que nós estamos estudando. Então vocês vão, como atividade, vocês vão responder a questão 12 aí. Vocês vão ler o texto, né? Esse que a gente discutiu aqui agora, e vão responder a questão A, B, C, D e E, ok? É isso que fica para a semana aí para vocês fazerem. Tá certo, sétimo ano? Então é isso e até a próxima.